mas eu consigo pedir perdão a Deus. Então não tem nada perdido para ninguém. Se para mim, eu falo, né, pelo contrário, eu não quero me crescer com uma pessoa ruim, não. Eu odeio isso. Eu queria muito arrepender, tirar de dentro de mim tudo de mal que eu fiz das pessoas, das famílias. Mas Jesus Cristo colocou duas pessoas aqui de primeira mão. Eu já dei testemunho da minha igreja falando que antes de eu vir para cá, eu morava em Contagem. Apesar de eu conhecer o local aqui, eu nunca vi essa igreja. E eu orando, eu gosto de orar de madrugada, às 6 horas da manhã, coisa minha. Deus mostrou essa face aqui fora, dourada. E eu mudei para cá, passou alguns dias, eu estava em outra igreja lá embaixo. Eu falei, olha, menina, olha a igreja que Deus mandou vir. Só que estava só fechada. Os cultos são diferentes, os horários, é mais tarde. Eu falei, não, está fechado. Aqui vai abrir ali, Deus vai mandar vir aqui. Deus mandou vir. Passou uns dias, o irmão Davi e a Daniela fazendo o evangelismo aqui ao redor. Me contaram de noite, eu nem chego à noite, eles me veio, eu falei, não, vai embora. Aí eles veio, me abraçaram, me trouxeram aqui. E eu não diminuo as outras igrejas. Mas o carinho enorme que essa família teve por mim e minha esposa, sem nos conhecer, sem saber do meu passado, foi a mesma que teve no Riacho, que teve na sede. Então não é falando que as outras igrejas são ruins, pelo contrário, as igrejas que falam diretamente de Deus, para mim é uma igreja maravilhosa. Mas me fez tão bem aqui, que não é que eu deixei a outra. Eu falei, não, meu Deus, eu vou me mudar para aqui, porque tem pastor, tem todos que abraçaram a gente. E no momento que eu pisei aqui, a gente orou, a gente foi orar de madrugada, que eu fui agradecer que Deus mostrou que é nessa igreja a gente entrou. A gente orou de madrugada, há 5 meses atrás, já fazer 6, e essa criança fez 6 meses de idade. Então, não estou aqui para falar da igreja, essa que é a melhor igreja do mundo, não. Eu estou falando que Jesus Cristo, Ele habita dentro dessa igreja. Jesus Cristo, Ele quer fazer milagres. Jesus Cristo quer salvar outros Daniel, outros Mileiros. Porque se for contar a história aqui, todo mundo fica com medo, vai chorar, vai embora. Mas não vamos. Mas Deus é o mesmo Deus de antes, é o Deus de amanhã. E é o Deus de hoje. Ele está aqui para perdoar vocês. Ele está aqui para fazer milagres na vida de vocês. Ele quer fazer o inimaginável. Basta a gente dar morada para Ele. Você pode ser a pior pessoa do mundo, como eu fui a pior pessoa do mundo. Mas no momento que você dá espaço para Jesus Cristo habitar dentro de você e você pedir perdão a Ele, Ele vai te perdoar e fazer o inimaginável. Eu sou um homem estéril, eu tenho uma tatuagem que eu desviei quando eu descobri que eu estava estéril. Essa tatuagem gigante aqui, de um sapatinho. Eu falei, não, se eu não for ter filho, meu sonho é ter um filho, eu vou ter um filho, desde aqui um sapatinho. Hoje eu vou ter que apagar. Eu estava vindo um homem, veio para mim, eu tinha colocado ele na menina. E eu vou apagar ele porque Deus falou que ele dá, eu duvidei, eu desviei, fiz tudo errado, sofri até a última gota. Eu estou aqui pela fé, pelo tanto de doença que eu peguei, pelo tanto de gente da antiga atrás de mim. Para Jesus se fala assim, você passou disso tudo, e agora? Você quer o quê? Você quer a felicidade? Já que eu estou tendo hoje, eu decidi ter, graças a Deus. Ou você quer ir embora? Aí é o que eu falo que o pastor Antônio sempre. Todos nós aqui, desde criança, está escutando. Jesus Cristo, a volta dele está perto. E se a minha volta fosse há 17 anos atrás, quando eu fiz a primeira besteira da minha vida, e eu tivesse tomado um tiro, tivesse sido preso, Jesus tinha voltado naquele dia. E se Deus voltar amanhã para mim? Graças a Deus eu vou para a glória. Então, todos vocês, eu estou aqui para falar que em nome do meu filho Benjamin, da minha esposa Juliana, que hoje é batizada também, batizou no último batismo, né, Pai? Por ela, eu peço a vocês que tenham a mesma cautela que eu. E peçam perdão a Deus pelos seus pecados, independente de qual seja. É só vocês que sabem. Porque Jesus tem o melhor dessa vida para dar para vocês. Eu falei, o único sonho que eu tinha era um filho, que eu não podia ter. E hoje eu tenho ele. Glória a Deus, Jesus é maravilhoso. Amém? Neste momento eu convido a nossa irmã Ana e o Alex, estão com oportunidade, também vão dar um testemunho.
com a paz do Senhor, amém? Amém? Hoje eu vou contar um pouquinho aqui da grandeza que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. Eu não sou daqui, eu sou paraibana. Então, lá em 2012, há 13 anos atrás, eu migrei para cá. Né? Meu esposo veio primeiro e eu fiquei lá. A minha cidade é uma cidade onde as mulheres ficam e os homens migram para cá. E eu tinha acabado de casar. E aí eu falei assim com meu marido, assim, aqui, você me leva, que se eu casei vai estar junto, não quer ficar longe não. E aí ele me trouxe para cá 13 anos atrás, foram 3 anos, os primeiros 3 anos vivendo juntos, ele trabalhava aqui mesmo, voltava para casa, tínhamos uma família unida, né, e tudo mais. Até que em 2015, né, eu sempre frequentei a igreja evangélica, mas eu não era convertida. Então em 2015 eu me converti lá na igreja do Riacho. E logo em seguida o Alex também se converteu. E aí estava tudo bem e tal. E logo em seguida, irmãos, quando a gente fala, né, quando a gente está na igreja, não é que é ruim, que só acontece coisa ruim, mas o diabo, ele se enfurece quando a gente está na presença do Senhor. E logo quando a gente foi para a igreja, o Alex perdeu o emprego, né, ficou desempregado, só eu fiquei trabalhando. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, aqui a única coisa que eu posso fazer é viajar para poder trabalhar. E eu já tinha vindo para cá porque eu não queria ficar sozinha, eu queria que ele viajasse e eu ficasse lá, né? E aconteceu a mesma coisa aqui. E eu falei com ele assim, Alex, não dá. Eu já vim para cá porque eu não queria ficar só. Se a gente casou, a gente vai passar por essa tribulação juntos, como casal, porque segundo a palavra de Deus, e é certo que está escrito na palavra de Deus, quando a gente casa, a gente é uma só carne. Então a gente tem que passar por tudo, tem que passar junto. Mas mesmo assim não teve conversa. Ele foi, viajou e eu fiquei como se eu estivesse lá na minha cidade. Ele viajava, passava mais dias fora do que em casa. E foi muita tribulação que começou a vir na nossa família. Né? Ele desviou da igreja, eu firmei fazendo a palavra do Senhor Jesus, graças a Deus. E ele desviou e foi para o mundão. E lá ele foi ludiado pelas coisas do mundo, teve amizades que não foram tão boas e meu casamento se destruindo, eu vi tudo se desmoronando, eu não entendia porquê naquela época. Eu falava assim, Jesus, mas por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu não entendia. Mas eu nunca, irmãos, nunca deixei a presença do Senhor. E eu nunca parei de sentir a presença de Deus na minha vida comigo. Passei essa luta, irmão, sozinho. Eu tenho um pastor para eu conversar, mas eu sou uma pessoa muito fechada. Eu não consigo me abrir muito assim de conversar com alguém. E eu passei por isso tudo sozinho, só eu e Deus. Foram 8 anos de deserto, foram 8 anos de luta, foram 8 anos de solidão, de ausência do meu esposo. Eu tentava conversar com ele, eu não entendia o que estava acontecendo, mas Deus, quando ele faz perfeito. E quando a gente não vem pelo amor, a gente vem pela dor. E foi isso que aconteceu. Final de 2023, né, eu descobri, né, que ele estava fazendo coisas que eu nem sabia que meu marido fazia, porque não foi com esse homem que eu tinha casado. Então assim, Senhor, só pode o Espírito ruim estar habitando, porque não foi com essa pessoa que eu casei. E aí, final de 2023 para 2024, eu falei assim, não dá mais para mim, esse teu balde, não dá. E aí eu ia viajar para Paraíba e falei assim, Senhor, eu orei, né, me ajoelhei e falei, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, me deixa mais nesse deserto, não, porque eu não aguento mais. E aí, quando eu cheguei lá na Paraíba, eu soube o que estava acontecendo, né? Eu descobri uma traição do meu marido, e descobri muitas outras coisas que eu nem imaginava que fazia. Só que eu falei assim, aí eu falei, tem um balde, né? Naquele momento eu não tive a sabedoria que eu deveria ter, mas eu chutei o balde mesmo. Disse que não ia mais voltar para cá, liguei para ele, terminei tudo, né? Vendi tudo que eu tinha, entreguei casa, vendi de uma hora para outra, vendi tudo, fiquei sem nada. Fiquei lá, liguei para o pastor Noé, falei assim, eu passo foto mais não. Aí contei toda a história para ele, falei assim, não, Ana, vamos conversar, não sei o que, vou te aconselhar e tal. E isso o Alex sumiu. Depois se desesperou, sumiu. Depois ele vai dar o destino que aconteceu desse sumiço dele. Sumiu, passou 15 dias, desaparecido, não dava notícia. E quando eu terminei com ele, ele ficou desesperado, saiu lá de onde ele estava, pegou o carro e desceu para Paraíba para me buscar. E eu falei assim, não volto mais. Ah, mas não volto mesmo. Porque mais que nem vem lá na terra.
Aí eu falei, pastor, não volto, pastor. O pastor até falou assim, você vai voltar. Eu falei assim, não volto não. Aí desceu para Paraíba atrás de mim, né? Nisso ficou 15 dias comigo. Aí eu falei assim, pronto, o homem morreu, a família vai com culpa em cima de mim. Aí contei para minha família, coisa também que eu não envolvo muito minha família na minha relação pessoal com meu marido. Mas contei com medo de ter morrido e a culpa foi minha. Então contei, né? Contei tudo e tal, e tudo. Aí só sei que lá na minha cidade, é uma cidade pequena, uma cidade que não tem muito emprego. Então por isso que migramos para cá. Então tentei de todo jeito procurar emprego, não consegui. Aí eu falei assim, pronto, como é que eu vou sobreviver aqui com a criança? Porque tá difícil. Aí eu falei assim, não, vou ter que voltar. Voltei, irmãos, eu não tinha mais nada. Eu não tinha casa, eu não tinha móveis, eu não tinha nada, eu vendi tudo. Só tinha dinheiro de comprar algumas primeiras coisas de novo. Aí voltei, quando eu voltei, fiquei na casa do amigo. O Alex já tinha aparecido, né? Se propôs a me ajudar a procurar casa novamente e tudo, mas isso a gente estava separado. E né, a gente tem um filho, o Emanuel, e isso pelo meu filho eu aceitei que ele me ajudasse, mas eu não queria nada com ele. Eu tenho aquele coração endurecido, né? Eu tenho o coração endurecido. Se tem uma coisa, uma lição, eu lembro que quando eu fiz o meu discipulado, a lição mais difícil para mim foi do perdão. Eu quase derreti um dia todinho e não perdoava. Então, para mim foi muito difícil esse momento. A gente comprou casa e tudo, começamos, até que o pastor Hélio convidou a gente para fazer um elo, 7 dias, né? Com a missionária Eunice e o presbítero Robson, fizemos. Isso eu estava separado e durante aquele momento, aqueles 7 elos, o Espírito Santo foi falando tanto no meu coração, em cada reunião, né, com Eunice. Foi uma coisa que não só falou comigo, falou com ela também, foi muito importante. Foi quando o meu coração começou a se quebrantar. E eu percebi que apesar de eu ter passado 8 anos de lutas, depois eu entendi o porquê. Porque quando Deus ele quer resgatar uma pessoa, ele faz do seu jeito. Então, aquela forma foi a forma que Deus encontrou de resgatar um esposo. Naquele período, ele voltou para a igreja, ele se arrependeu, ele pediu perdão. E conversamos através do Hélio, de muita conversa, de muita oração. Eu consegui liberar o perdão para ele. E conseguimos reconstruir a nossa família. Conseguimos encontrar um lugar para a gente morar. Hoje já faz 1 ano que nossa família foi restaurada. Meu marido conseguiu logo em seguida um emprego, deixou de viajar. Hoje ele vive em casa, hoje é um marido presente. Hoje é um marido presente para a vida do meu filho. Então foi assim, Deus foi transformando de tal maneira que eu não sei nem explicar, só Deus mesmo. Só Deus para ter me sustentado nesse período e só Deus para transformar o meu marido e ele largar todas as coisas do mundo, deixar tudo que deixou, se arrepender e hoje estamos aí firme e forte na presença do Senhor Jesus, nós Deus. E em nome de Jesus eu creio que a cada dia vamos fazer a vontade do Senhor Jesus. Ele está aqui, já faz 1 ano que está na igreja, batizou também, um batismo, também teve essa honra e glória, essa felicidade. E estamos aí juntos, firme e forte, então o diabo não conseguiu destruir a minha família, porque o Deus que eu sirvo é o Deus de hoje, é o Deus de ontem, é o Deus de amanhã. Por mais que passamos por lutas, mas a vitória vem pela manhã, desde que você confie nele. Então confie, irmãos. Se você também está passando por uma situação dessa, não desista dos seus. Não desista da sua família, lute pelos seus. Porque o diabo ele fica muito zangado quando a gente faz a vontade do Senhor, mas não desista. Não dê razão para o diabo invadir a sua família. Seja firme e confie, porque Deus está conosco em todos os momentos. E é isso que eu queria deixar para vocês. Que a minha família foi restaurada. Em nome de Jesus estamos aqui para contar esse testemunho. Agradeço muito toda a igreja que nos acolheu, que foram, que nos aconselharam, que nos abraçaram até no momento de reconstrução da nossa casa, né? A igreja também foi conosco. Agradeço muito a cada um que esteve conosco nessa temporada, né? Agradeço o pastor Wesley, sempre esteve nos aconselhando. E é isso, irmãos. Deus é maravilhoso. Eu estou aqui para contar essa história. Que minha família teve restauração. E se a minha teve, a sua também tem. Em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Neste momento eu quero convidar a nossa irmã Daniele. Amém? Vai ter uma apresentação do teatro aqui agora.
gostaria que os irmãos prestassem muita atenção. O título dessa encenação é bagagem. E nós sabemos da Bíblia, no decorrer da Bíblia, nas nossas vidas e de outras pessoas, que existem bagagens boas e bagagens ruins. E a gente sabe também que muitas das vezes as bagagens ruins que a gente leva, a gente sofre traumas não só de fora, mas dentro da nossa casa. Quantas pessoas estão dentro da casa de Deus hoje e sofrem com palavras de maldição que foram lançadas pelas suas mães, pelos seus pais, pelos seus irmãos? Quantos de nós já ouvimos: você não tem futuro, adorar a este Deus para quê? Se é para ser igual a você? E nós carregamos essa bagagem e muitas das vezes enterramos os nossos talentos. Desejamos, como Jonas, pular do barco, e muitas das vezes não temos a chance de ser engolido pelo peixe e ser vomitado na praia. Às vezes morremos afogados, outros são digeridos pelo peixe. Então eu gostaria que você prestasse atenção neste teatro, pensasse: que palavra eu tenho lançado para o meu irmão? Que palavra que eu tenho dito para ele? Qual é a bagagem que eu estou carregando comigo? Amém? Amém. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: este aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme.
Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Nós somos os olhos, nós achamos que quando a gente vê uma peça de teatro, a gente vê que é brincadeira, a gente ri, é gostoso. Mas quantas pessoas não têm essa mesma oportunidade de sentir Deus abraçando? Quantas das vezes nós recebemos jovens, né? Nós recebemos jovens em que eles receberam uma profecia que seriam bênçãos e dentro da sua casa sua maldição. Mas nós temos um Deus que cuida de nós. Você tem um Deus que sabe de tudo que você passa. E nesta noite eu creio que Deus está falando para mim e para você que eu e você seremos vencedores. E a minha família e a sua família servirá ao Deus vivo. Este tempo de tribulação a qual nós estamos passando de afronta não é nada, porque nós temos um Deus que tudo pode. Então eu quero te dizer nessa noite que vai passar. Confia no Senhor. Deixe de lado a bagagem negativa e carrega aquilo que Deus tem colocado em você. Os seus dons e os seus talentos. Multiplique bênçãos, multiplique o amor do Senhor. Mas jamais lance uma palavra negativa. Porque aos olhos do homem, aos meus olhos e aos seus olhos, é na hora da raiva. Mas quem recebe aquela palavra carrega essa bagagem como se fosse a mais pesada disso. Então nessa noite eu quero agradecer aos irmãos. Eu quero pedir aos irmãos que estejam orando não só por nós, mas por todas as famílias, por todos os jovens, para que testemunhos venham ser contados, para que venham ser alcançados como Daniel, o marido da nossa irmã, porque fé sem obra não é nada. Nós temos que ter obra, nós temos que testificar que Deus fez na nossa vida. Amém? E assim nós queremos agradecer a oportunidade das nossas palavras, Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Neste momento nós vamos nos preparar para a palavra. Quero convidar o pastor William a subir no altar. Convido os irmãos a ficar todos os seus pés. Amém, meus irmãos? Vamos levantar as mãos para cá. Vamos fazer uma oração pela vida do pastor William. Senhor Deus, soberano, maravilhoso, digno de glória, digno de louvor. Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresentamos, Senhor, a vida do pastor William, homem de Deus, homem abençoado, Pai abençoado, Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, que neste momento, Pai, ele venha ser usado como canal de bênção para todas as nossas vidas. Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus, cuida da vida dele, cuida do Davi, Senhor, cuida da casa dele, cuida da missionária Selma, livre de todo o levante do inimigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tornando cada dia mais fortalecer o pastor William nessa caminhada. Em nome de Jesus, tenha liberdade, Espírito Santo. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Suas palmas para o Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Paz do Senhor para todos.
Amém? Vamos ficar de pé, não senta não. Você vai ficar sentado um bom tempo. Amém? Você tem até 1h da manhã para ficar sentado. Brinquedo, né, irmão? Se o sermão for bom, a gente vai continuar. Amém? Então ajuda o pregador essa noite. Amém? Tudo que for falado aqui essa noite não é pessoal. Muitas às vezes a pessoa pensa que é algo pessoal, você está falando alguma coisa, mas não, mano. O Espírito Santo, ele cuida de nós. Amém? E eu sei que você veio aqui essa noite para dar uma resposta de Deus sobre a sua vida. E nós vamos falar sobre esse tema, que todos aqui são experientes. Falar sobre família, todos nós sabemos muito bem falar sobre família. E dentro de tudo que já aconteceu nesse culto aqui, eu vou até usar algumas figuras desse culto para tentar, né, ilustrar aquilo que Deus quer para nós. Amém? Meu amado, as tribulações vão vir. Amém? Elas vão acontecer. Amém? Mas feliz é aquele que tem o Senhor na sua frente. Amém? Feliz é aquele que anda como José, que apesar de tudo, não afastou da presença do Senhor. Amém? Deus é contigo. Pega a sua palavra aí em nome do Senhor Jesus. Abre aí em Efésios, capítulo 5, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. No versículo 22, nós vamos ler até o 23. E depois nós vamos em Efésios 1, 6, versículo 1 até o 4, em nome de Jesus. Quem pode dar uma glória a Deus bem forte? Glória a Deus! Aleluia. Todos estão com a palavra aberta. Quem não tiver, encosta perto do outro, que está sem. Pode abrir no celular. Amém? No tablet. O que não falta é a Bíblia. Amém? Quem tem celular aí? Quem está sem Bíblia no celular? Está amarrado, né? Amém? Bíblia, o celular é o lugar onde você tem que pôr mais Bíblia. Amém? Se você tiver umas 4, 5 Bíblias de várias versões, é bênção demais. Amém? Aí você dá um texto para você vai na outra versão para você entender melhor. Agora, crente que tem celular e tem uma Bíblia no celular, aí esse crente está quebrado. Amém? Então, meu amado, se você não instalou, instale. Ah, a hora está cheia. Joga aquelas fotos que não vai fazer nada. Não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. Aquele vídeo que está agarrado lá e também não faz diferença nenhuma. Joga fora e põe na Bíblia aí. Amém? Que aí você vai ler na Bíblia dentro do ônibus, dentro do carro, no dia da consulta, aonde você estiver, tomando um café, você abre o celular e abre a Bíblia. E lê a Bíblia. Eu faço assim, meu amado. Eu sou assim. Eu estou ali à toa, pum, Bíblia. Aí eu vou lá e estou lendo. E assim vai. Estou no hospital, Bíblia. Não estou fazendo nada, Bíblia. Porque se você deixar, meu amado, o YouTube toma conta da sua vida. Amém? Então direciona ela. Amém? Você abriu aí, glória a Deus. O pastor já começou dando carregada, né? Misericórdia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor, Efésios 5, versículo 22. Vós mulheres, sujeitai-os a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita, aleluia, a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificar, com a lavagem da água pela palavra. Aleluia. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Assim deve
os maridos amar as suas próprias mulheres, como os seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse ministério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Capítulo 6, versículo 1 até o 4. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Glória a Deus. Eu quero orar também em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesse congresso, Pai. Antes dele acontecer, o Senhor já sabia. Antes mesmo de eu subir aqui, ó Pai, o Senhor já estava. Antes mesmo, ó Pai, de nós nos apresentarmos aqui, cada pessoa, cada coração, cada alma, o Senhor já estava. E o Senhor já tinha projetado esse momento, Pai. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, cheio da Tua presença. Homens e mulheres, ó Pai, crianças, filhos, mudados, ó Pai, para impactar não só as nossas vidas, mas também toda essa sociedade que está em nossas voltas. Nós estamos cansados de ser o mesmo que não te agrada. Queremos melhorar na Tua presença. Queremos nos aproximar de Ti. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia das nossas vidas essa noite, ó Pai. Que a Tua ira, ó Pai, não se acenda como aqueles dias que se acendeu e tanta morte aconteceu. Que nós possamos, ó Pai, entender, ó Pai, a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ó Deus. Porque o Senhor é soberano, ó Pai. O Senhor é poderoso. Senhor, a terra e o universo são pó dos seus pés. Tu está assentado no trono de glória. Tu é Deus, ó Pai, e nós, ó Pai, sabemos e queremos te adorar essa noite. Por isso, ó Pai, unja a minha vida com poder, ó Pai. Unja a minha vida com a Tua unção, ó Pai, para falar a Tua igreja. Mas unge também, como sempre tenho pedido, Senhor. Porque, ó Pai, não é por força, não é por violência, mas é pelo Teu Espírito, ó Pai, que entra, prescruta o coração do ser humano, ó Pai, que está, ó Pai, algemado, mas o Senhor é o Deus que quebra as algemas. Por isso, unge Teu povo, unge, ó Pai, os nossos ouvidos, nossos olhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor seja glorificado e exaltado. Amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor, meu amado. Aleluia. Esse culto aqui é bom, hein? Gostei. Bacaninha. Lá do Riacho, bem aqui assim. Bem no peito. Até para quem é alto é difícil, né? Amém? Mas, meu amado, já entrando aqui nessa palavra, eu quero advertir você a responsabilidade que nós vamos ter e de carregar, né? Por nós estarmos aqui essa noite. Deus vai te responsabilizar, mano. Deus vai te cobrar. Porque em todo tempo, né, a gente tem que se esvaziar um pouco das emoções dentro do culto. E entender que Deus está querendo compromisso, responsabilidade da nossa parte. E quando nós nos reunimos dentro da casa do Senhor, quando nós estamos fazendo esse congresso, como muitos congressos já foram feitos nessa igreja, incontáveis, em acampamentos, e muitas pessoas foram usadas por Deus,
a manifestação de Deus sobre as nossas vidas foi grande. Amém? Se a gente pudesse escrever um livro, ele seria muito grande por tudo que Deus já fez nesse ministério. E o tanto que esse ministério está desagradado à presença do Espírito Santo. O tanto que esse ministério não tem agradado aquilo que Deus quer. Não se ofenda você que gosta desse ministério, porque eu amo esse ministério e eu luto por ele. Mas eu também vou ser responsabilizado pelo Senhor pelas palavras, meu amado, pela palavra de Deus que é aberta aos vossos ouvidos, para que você possa mudar a sua vida, ter posicionamentos, meu amado, que tem anos e anos que você tem ouvido a palavra, mas parece que nada tem mudado, meu amado. Eu falo como pastor, meu amado, porque eu me coloco no paredão para que Deus venha vasculhar meu coração. E me coloco como no Salmo que fala assim: ó Pai, julga-me, vê em mim, como Davi fala, julga a minha causa, olhe para mim, olhe para dentro de mim, porque eu não quero ser um que ouve a tua palavra e não faz algo. Então, meu amado, você vai ser penalizado. Se você entrou aqui essa noite e não vai cumprir nada, é melhor você sair. Porque haverá menos rigor para você. Quem está entendendo? Glória a Deus. Mas você que entra aqui, você que é jovem, marido, mulher, e recebe a advertência do Senhor, a palavra do Senhor, como ensinamento para a sua vida, como você deve andar, como você deve falar, como você deve proceder na sociedade. E você amanhã quer mais uma palavra, e depois você vai querer mais uma palavra, e mais uma palavra, e todo dia mais uma palavra. Mas saiba que o dia do juízo chegará, o dia da vingança do Senhor chegará, e Deus vai responsabilizar você, meu amado. Você que é filho e tem ouvido a palavra do Senhor e não tem levado a sério. Você que é esposa e não tem levado a sério. Você que é marido e não tem levado a sério. Você que é a igreja do Senhor e não tem levado a sério. Amém? E eu olho para a minha vida, porque eu falo para você, meu amado, eu nunca, se fosse para escolher hoje, eu não queria ser pastor. Eu não queria exercer cargo ministerial. Eu queria ser simplesmente um crente e cumprir a palavra de Deus. Porque o peso de carregar um nome, meu amado, não vai te dar salvação. Vai te dar um peso na sua vida. Porque você que é obreiro, eu estou falando isso para começar, para você entender que Deus não brinca. Muitas pessoas estão exercendo como ofício de caráter, mas não como vida. Mas não como vida. E eu olho para mim, meu amado, eu tenho pena de mim. Porque se eu for como aqueles que falou o Senhor Jesus, vocês fizeram só o básico. Vocês fizeram só o que é conveniente a vocês. Servos inúteis. Fizeram só aquilo que é bom, que agrada. Mas nós vamos ser penalizados, meu amado. Porque hoje é dia 22 de fevereiro de 2025. Nesse tempo, Deus já estava nele. E Deus já te convocou aqui. Agora preste atenção. Não adianta a gente se emocionar com essas coisas, com o sofrimento. Adianta a gente arrebentar as nossas mangas, olhar para a palavra e seguir aquilo que Deus tem falado. Porque Deus vai cobrar, meu amado. Deus vai cobrar em vida. E eu vou falar, Deus tem cobrado esse ministério.
cobrado. E não adianta pôr culpa nos homens. Deus tem cobrado. E será que vai esperar acabar? Ser tudo acabado por causa do orgulho humano? Eu não estou falando só por causa desse ministério, eu estou falando da igreja. Porque não é só para você não, amado. Você vai sair daqui, ó, criança que está ouvindo essa mensagem. Deus vai cobrar a sua infância. Deus vai cobrar, você sabe por quê? Eu me lembro que o pastor Arnaldo falava. Sabe quantos anos eu tinha? 6, 7 anos. Eu me lembro. Quando eu ia naquela igreja e me sentava, e aquele homem falava comigo, usava a palavra, e aquilo germinava, e eu saía dali mesmo sendo um jovem, com todos os sonhos da vida. Deus estava confrontando a minha vida, falando assim: posiciona! Posiciona, porque eu vou te cobrar. Oh, aleluia! Meu amado, você não vai passar impune. Você, criança que entrou aqui essa noite, está recebendo uma mensagem, mesmo aquelas que nem têm consciência ainda. Tem pecado, mas não tem consciência da responsabilidade. Mas muitos aqui já têm, né, Juliana? Já tem. Ele não tem um peso. Oh, aleluia. Não tem. Mas ele já está sendo cobrado, assim como Jeremias foi. Antes de eu existir, Deus o chamou e colocou ele como juiz das nações para pregar. Antes mesmo que ele viesse a essa espera, a esse grupo, Deus o chamou e colocou como profeta. E ele desde criança sofreu. Foi morrer no Egito exilado. E os seus patrícios o apedrejaram na morte. Mas ele nunca deixou de desviar da palavra. Você pode falar glória a Deus? Olha. Então, meu amado, eu falo com dor. E eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo, porque ele fala assim, alguma coisa que o apóstolo Paulo fala, é um momento que eu olho para a vida da biografia de Paulo, que ele fala assim: eu temo pelas vossas vidas. É a única expressão que Paulo fala sobre temor. Que ele fala assim: eu temo que o evangelho não frutifique em vós e não mude as vossas vidas. Eu temo, igreja de Coríntios, porque vocês são assim. Vocês são cheios de dons maravilhosos, mas vocês estão morrendo. Vocês não estão vivendo. Vocês vivem de profecias da carne, da mente. E eu temo por vocês. Eu temo que todo o meu trabalho seja em vão. Não em Cristo, mas em vocês. Você está entendendo? Não em Cristo, porque eu sei que eu vou ter todos, a certeza desse homem, eu vou ter todos os galardões do céu. Todos. Eu sei que vou ter. Porque a cruz é tudo para mim. Mas eu tenho por vocês. Que vocês não consigam alcançar a coroa, o caminho, por causa do vosso orgulho. Eu quero começar essa mensagem para trazer para você a realidade de ser um cristão. Eu quero trazer essa introdução para você sentar aqui e falar assim: eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa para a minha vida. Porque eu estou olhando para a minha vida como um comércio, como alguém que está passando pelo tempo, e Deus vai cobrar isso de você, meu amado. Você não vai passar impune. E aqui não tem misericórdia, não, é juízo. Eu estou falando de justiça de Deus. Aleluia? Então, meu amado, esse tempo foi reservado para Deus. Esse tempo aqui na igreja Santa Cecília, da IBRC. Quantas vezes eu já vim aqui nesse lugar, não só aqui, mas lá em outros lugares. É tempo de florescer, meu amado. É tempo de
pastores para falar a respeito de casamento, de mulher, de marido, de filhos. É tempo da gente viver um tempo em que tudo aponta para Cristo. Que a luta do meu filho é servir a Cristo. Que a luta da minha esposa é servir a Cristo. Que a luta do marido é servir a Cristo. É um alvo só. É um benefício só. Então, meu amado, eu sei que você veio aqui essa noite. Essa palavra é linda. Mas isso aqui, meu amado, a gente sabe que dura só um tempo. É um tempo na vida de uma família. Eu falo isso porque eu tenho orgulho de falar. Meu filho sentou mais de 18 anos, assenta até hoje, mas não com uns. Mas quando ele era pequenininho, se comia todo dia. Na hora de comer, jantar, almoçar, de nós ali. Comendo, falando. Tenha certeza daquilo que você tem feito. Porque Deus vai te cobrar. Não adianta, jovem, você olhar assim e falar assim: eu estou esperando um milagre de Deus. Que Deus venha mudar o meu coração. Ele já está mudando. Ele está te dando a espada, a palavra de Deus, para que você venha mudar, amado. Você não está entendendo? O diabo, meu amado, quer tampar os seus ouvidos e olhar para as circunstâncias. E eu quero falar sobre isso porque é de suma importância, meu amado. Nós vamos ser penalizados se nós não levarmos a sério, se nós não crermos com vontade, com certeza e com fidelidade no Senhor. Não pense que vai passar. Aleluia? Então, meu amado, eu estou trazendo para você porque a gente está aqui para melhorar. Aleluia? E eu quero falar, meu amado, a gente abriu esse texto maravilhoso, eu quero falar sobre os deveres da família, como o apóstolo Paulo falou aqui. Aleluia. Para me falar sobre esse texto que nós lemos, eu quero recordar que antes dele chegar no capítulo 6, os 5 de Efésios, depois no capítulo 6, a armadura, ele começa a falar no capítulo 4, meu amado, sobre santidade. Porque Paulo poderia abordar esse assunto familiar sem primeiro falar sobre a santidade. Ele primeiro tinha que abordar a respeito da santidade e do novo nascimento que o cristão tem que ter para tentar fazer os deveres de casa, os alicerces. Amém? Então, meu amado, Paulo ele é usado pelo Espírito Santo para falar isso aos Efésios e para falar hoje à igreja IBRC sobre a santidade. Porque é muito bonito, meu amado, quando nós falamos, o Tiago aqui nos emociona, o testemunho nos emociona, mas você percebe que muita coisa poderia ser evitada. Amém? A Daniela fez o papel da mãe doida, da mãe que não tem comprometimento nenhum com uma casa, só sabe reclamar. E o Davi fez aquele papel do filho que por um milagre Deus encontrou ele. Por um milagre. Mas a gente sabe que não é assim. É mais fácil o diabo ficar e te abraçar e te iludir. Amém? É mais fácil. Não por causa de Deus, por causa de você. Então, quando nós olhamos para o que Paulo está falando
falando sobre os pilares, né? São pilares, são deveres, são coisas que nós e você, a igreja, tem que fazer para que você seja uma família feliz e próspera na presença do Senhor. Então ele começa falando sobre santidade. No capítulo 4 ele fala assim, ó: sede meus imitadores, no versículo 1. Ele já fala assim, ele abre a sessão dizendo assim: sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Porque daqui para frente que eu vou falar para você, meu amado, se você não ser imitador, ele coloca na posição, meu amado. Paulo é tão responsável, ele é um pregador que não está falando o que ele não vive. Porque hoje nós temos pregadores que falam o que não vivem, que traz para você uma coisa que é assim, ó, que bacana, mas você vasculha a vida dele, ele não vive, ele não anda, ele não ama o evangelho, ele ama o dinheiro, o suborno, ele ama a fama, e às vezes ama até o privilégio de subir aqui e falar alguma coisa, mas a Cristo não. Porque ele está falando assim, Paulo está dizendo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele coloca na brecha, ele fala assim, ó: mira em mim, porque ele tem uma responsabilidade. Você tem essa coragem? Você tem essa coragem? Você tem essa coragem? Você tem a coragem de falar para o seu filho: me imite, seja como eu, porque como eu sou amante de Cristo, morro por Cristo, nova criatura eu sou, seja como eu, filho. Ande como eu, fale como eu, pregue como eu, seja como eu. Aleluia. Mas o que você vai de hoje? Você fala assim, ó: faço o que eu digo, faço o que eu faço. Sim ou não? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Paulo, meu amado, ele está falando de algo que tem que estar dentro de nós. Não adianta, meu amado, você querer pregar o evangelho vazio, sem sentir a presença de Deus e o poder dessa responsabilidade. Eu estou falando de um pai que fala do filho, mas tem pai que fala assim, ó: presta atenção aqui, ó, eu estou fazendo isso aqui, meu filho, mas não faça não. Não faça. Você tem que seguir isso aqui. Não vai dar certo, meu. Não vai dar certo. O seu filho, pela misericórdia de Deus, ele pode ser até um homem que foi chamado ali para não fazer o que você vai estar fazendo de errado, mas 90% o seu filho olha para você com um olhar de gatinho, uma admiração, porque ele entende que você faz é o que está certo. Aleluia. E você, mulher, você vira para sua filha assim: seja minha imitadora, passe o batom como eu passo, feche as roupas que eu visto, ande como eu ando, respeita quando você casar, seja como eu sou para o seu pai. Mulher santa, irrepreensível, como a videira, amém? Como uma árvore em volta do riacho, que dá seu fruto no tempo, que coroa o marido, que não é indecente, que não é briguenta, que não é avarenta, que pensa só no dinheiro. Fala: seja como eu, minha filha, imite a minha vida, porque eu sou mulher de Deus. Então Paulo está falando de santidade. Amém? Ele está falando de coisas profundas, para que aquele povo de hoje nós possamos entender. Aleluia. Paulo não está falando assim, ó, não, é que Deus entrou aqui para ter uma desgraça. Aí Deus entrou e ele resgatou e fez a mudança. Não. E não mudou nada. Foi só um alívio.
Igual a irmã Ana está aqui e falou, agora está bom, tem que permanecer, meu amado. O milagre de Deus permanece. Ele exala. É como um cheiro. Sabe, meu amado, quem verdadeiramente se converteu, meu amado, não vai trocar sua coroa, não. Não vai se sujeitar, não, meu amado. Vai entender o que a palavra está dizendo e vai fazer. Eu estou falando porque, meu amado, se você não renunciar a si mesmo, por amor a Cristo, tudo é em vão. Tudo é em vão. Não pense que Deus vai mandar um anjo na sua casa e vai fazer a samba. Não vai. Não. Para com esse tipo de filosofia, de querer transferir os seus deveres. Quem está entendendo? Os seus deveres. E Paulo está dizendo assim, meu amado, ele fala assim, meu explicador, depois ele fala assim, andai em amor, versículo 2 do capítulo 4, como Cristo nos amou. E ele vai falando assim, no versículo, ele vai falando assim, ó, ele orienta a santidade como algo maravilhoso. Ele fala assim, a prostituição deixa para trás. A torpeza deixa para trás. Você que diz que é crente e só fala palavrão, a sua gíria é o mundo. Meu amado, eu vou falar uma coisa para você. Os crentes não tem mais um vocabulário refinado, santo. Você pega crente falando coisas do mundo, torpezas, convozes, coisas que desagradam o Espírito Santo, meu amado. Às vezes ele dá risada, você ri ali no momento, mas o Espírito Santo está entristecido, ele não está gostando da sua atitude. Então Paulo está falando assim, ó, ele fala assim, ó, nem cumprimentei a esses, nem chegai perto deles. Porque ele está falando de convívio, ele está falando de pregação. Não entenda. Porque o crente fala, como eu vou pregar para essas pessoas? É pregar. Porque o Evangelho é uma faca que corta. O Evangelho, meu amado, ele traz uma separação. O homem escravo do pecado e morto de uma nova vida. De uma nova vida. É isso. Deus nos chamou porque o poder do Evangelho é algo que nos santifica. Sim ou não? Se não está santificando, tem alguma coisa errada, não, amado. O seu nascimento, começa a olhar para o seu nascimento. Vai lá no cartório do Espírito Santo e fala assim com o Espírito Santo: aonde o meu nome está? Que dia que eu nasci? Porque eu perdi a data do meu nascimento. Quem está entendendo? Eu não falo como nova criatura, eu ando como nova criatura. Eu não me sujeito como nova criatura. Aleluia. Então, meu amado, o apóstolo Paulo, para ele começar a ensinar o povo, ele vai falar sobre isso, sobre santidade. E ele fala assim: não sejais companheiros deles. Você está ouvindo, crente? Você não vai salvar a pessoa assim. Você não vai salvar. Esse negócio do seu testemunho vai salvar pessoas, isso não é de Deus. O seu testemunho não salva ninguém, não. O que salva é a palavra. O que salva é o Evangelho. Aí depois o seu testemunho dá crédito naquilo que você pregou. Você está entendendo? Primeiro é a palavra, depois o testemunho, meu amado. Agora não põe o testemunho na frente, não, que você vai ficar. Amém? Quem está entendendo? Você quer ganhar pessoas? Amém? Você quer ganhar pessoas? Abra a boquinha para falar de Jesus para ela. Abra a boquinha. Porque, meu amado, você pode ser a melhor pessoa dessa terra e não abrir a sua boca para falar que Jesus é o seu rei
e Senhor dos senhores. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Não tem jeito. O Evangelho tem que ser anunciado, pregado e vivido. Aleluia! Glória a Deus! Então, meu amado, ele vai falando sobre santidade. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando assim, meu amado, como Deus é zeloso. Como Deus é zeloso. E esse texto de santidade fala assim porque o diabo quis destruir o povo de Israel. O diabo tentou, quando viu aquela multidão de pessoas no deserto ali andando e os povos em volta, ele falou assim: o povo que estava em volta, assim, esse povo é grande, Deus é com eles. Eles começaram a tentar fazer alguma coisa para destruir o povo de Deus. E tem uma parte, e eu vou usar algumas partes nessa pregação para você entender. Tem uma parte que quando chega, Israel chega num ponto ali, que o rei está preocupado. Aí ele chama um profeta, um mensageiro de Satanás chamado Balaão, para tentar amaldiçoar o povo de Deus. Você vai entender o que eu estou falando sobre santidade. E a palavra de Deus fala assim, que Balaão pediu, e era costume dele, porque ele era feiticeiro e fazia muitas coisas contra aqueles outros povos. Ele mexia com magias profundas, negras, e tudo que fosse possível, sem preconceito, viu, gente? Eu falei negra, porque a pessoa pensa assim, não, podia ser magia branca, não. É magia negra mesmo, é o sentido da palavra. Amém? Aleluia. A gente está vivendo um tempo tão difícil que até isso a gente tem que explicar. Amém? Até isso a gente tem que explicar. E ele fazia essas coisas, o cultismo, e aquele, o rei foi procurar ele, chamar, e ele foi falar assim: amaldiçoa esse povo. Presta atenção. Porque aquele rei, ele ganhava guerras no mundo espiritual. Ele destronava outros povos pelo mundo espiritual. Então, se você for lá olhar aquele povo e amaldiçoá-los, eles vão perecer. Mas quando o Balaão subiu, meu amado, Deus já começa a falar com ele antes dele subir. Deus fala assim: ó, não adianta não, esse povo é meu, eu amo eles, e o que você fizer com eles não vai dar certo não. Eu sou o teu Deus, eu corrijo eles, eu bato eles, eu curo eles, eu faço o que eu quero. Aleluia, glória a Deus. Amém? Eles são meus. Não adianta. Deus intervir. Porque ele sabia que a ação de Balaão era forte no mundo espiritual. E Balaão chegou com ele, mas não adianta fazer nada, não vou fazer nada. Mas faça. Ele pagou riquezas para aquele homem. Ele falou: eu vou subir, mas não vai dar certo esse negócio. E ele subiu. E você sabe muito bem, irmão. Mas tem uma parte que Balaão está cego para não entender. A mula está andando com a mula desvia. Aí ele bate na mula desvia de novo. Aí ele começa a reclamar com a mula. Aí Deus fala assim: ó, fala a mula com ele. E a mula fala: você não está vendo que tem um anjo aqui que impede de eu passar nesse lugar? Porventura eu, como uma mula, eu não te servi todos esses anos? Não fui exemplo para você, mas você não está vendo? Aí o anjo fala assim: ó, agradece a mula, porque ela desviou 2 vezes de mim. E se ela não tivesse desviado, Balaão, eu tinha te destruído. Aleluia. Ela desviou 2 vezes de mim. E se ela não tivesse desviado, eu tinha te matado. Agradece ela agora. Agora sobe. Tenta amaldiçoar meu povo. Você vai entender. Tenta amaldiçoar. E chegou lá em cima com o rei, com toda a caravana. E na hora dele amaldiçoar, ele abençoava. Ele abençoava. Aí o rei está assim: como é que você abençoar esse povo? Você está abençoando. Aí olha a estratégia de Satanás, santidade. Fala assim com o Balaão: olhe desse lado do monte
Olhe lá para mim, se você vê alguma coisa que não agrada a Deus. Aí ele foi para o lado do monte. Olhe para você ver. E ele olhou. Ele olhou. Estão bem? Estão sãos? Vai ser abençoado. Não, vai para o outro lado. Ele foi para o outro lado. Vai para o lado do norte. Olha aquela banda lá, aquele povo que está mais isolado lá. Eles devem estar fazendo alguma coisa que não agrada o Deus deles. Aí Balaão foi e olhou. Eles estão agradando a Deus. Eles estão em santidade. Aí ele levantou a voz e abençoou o povo. E aí o rei enfurecido, com muita raiva, assim, não tem jeito não. Aí vem a tragédia. Quando eles estão descendo, Balaão começa a falar assim: só tem um jeito de você fazer Deus ficar irado com esse povo. Introduz essas mulheres no meio do povo. Introduz as medianitas no meio deles. E aí eles vão começar a prostituir com elas. E a ira do Eterno vai se acender contra o povo. Balaão soube exatamente o que ele estava fazendo no mundo espiritual. É o que o apóstolo está dizendo. E aí, meu amado, as mulheres foram entregues ao povo. E o povo caiu na cilada de Balaão. E muitos começaram a deitar e a se casar com mulheres que não eram da vontade de Deus e começaram a adorar Baal Peor. Amém? E começaram a sujar a sua santidade. E grande foi a ira de Deus. Grande foi a ira de Deus. Aleluia! Eles abriram uma brecha na santidade. Eles abriram algo. Então, meu amado, o diabo não quer que você santifique a sua vida. O diabo não quer que você seja uma pessoa justa. O diabo não quer que você pronuncie as palavras santas do Senhor. Pelo contrário, ele quer sujar os seus lábios. Ele quer sujar a sua visão. Ele quer confundir os seus sentimentos e tirar a direção que você tem de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Moisés, meu amado, ele chora dizendo em Deuteronômio, falando sobre esse assunto: vocês não ouviram o Senhor. Pelo contrário, vocês o negaram. Estavam firmes ali naquele lugar, mas na hora das vossas aprovações vocês caíram. E Paulo está dizendo a mesma coisa, o mesmo contexto, a mesma coisa, meu amado. Você quer uma família abençoada? Dá glória a Deus. Amém? Aleluia. Aprenda a santificar. Vive a santidade. Vive ela como algo inegociável. Não é tempo mais, meu amado, de você ouvir o mundo. Você deve exercer a santidade que Deus tem proposto para a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, meu amado, Paulo, ele prepara o coração dos Efésios para falar sobre a família. Porque ele está falando assim, ó, se vocês não fizerem isso, não vai dar certo. E aí ele vai falar de 4 pilares da família. Se um falhar, meu amado, tudo desmorona. Se um falhar. Aí ele vai falar de 4 pilares. Amém? O primeiro, ele esboça no sermão dele, na carta dele, dizendo que Cristo é tudo em nós. Glória a Deus. Tudo. E quando ele fala assim, tudo é tudo nele. Tudo em nós. Tudo. Aleluia. Então, meu amado, quando a gente lê esse texto para os dias de hoje,
falar sobre esses pilares é quase que assim, uma utopia. Amém? Quem está namorando aqui essa noite? Não estou falando dos casados. Estou vendo 2 casados aqui. Amém? Você já está preparando, né? Deus já está responsabilizando. Falando. No coração. Só que você vai encontrar muitas pessoas que não querem isso aqui. E quando casar, vão tentar fazer, mas de outra forma e vão dar errado. E por isso que a igreja está assim, meu amado. Pessoas se separando, pessoas se prostituindo, adulterando, vivendo uma vida falsa diante do Senhor, vivendo uma vida dupla. E eu estou falando aqui, meu amado, não é porque a minha vida deu certo, não, porque a minha vida tem muito problema. E às vezes a gente gosta de comparar a vida dos outros. Não é isso. Eu não estou falando que família não vai ter problema. Vai ter problema. Porque todo mundo é pecador, sim ou não? Todo mundo tem seu jeito. Mas Paulo está trazendo aqui, meu amado, uma disciplina para a minha casa servir o Senhor. A minha família servir o Senhor. Estar na direção do Espírito Santo. Para que eu possa entender isso. Então, meu amado, ó mulher, você que está aqui, seja você novinha, seja você casada e seja você já idosa. É a mesma regra. Não tem diferença. Vocês aqui que estão namorando e vão casar um dia, não sei se vão casar com esses, mas o que for, que possa casar com esses. Em nome de Jesus. Essa regra é para vocês. Sujeitai aos vossos maridos. Sede submissa a eles. E não houve um tempo tão difícil do cristianismo, depois do feminismo, dessa ideia de feminismo, como de degradar com a mulher, acabado com a mulher, rompido os laços. As mulheres têm dificuldade de sujeitar os vossos maridos. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Está melhorando? Sim ou não, igreja? Sim. Oh, aleluia! Nós estamos vivendo um tempo, meu amado, que as mulheres têm sido adversárias dos maridos, dos homens. E isso é um pilar. Por que Paulo começou logo com o homem? Porque ele começa com a mulher. Porque a mulher foi enganada. Porque a mulher se sujeitou àquela situação. E ela tem que entender o dever dela quando o Espírito Santo está falando a você. Que você tem que sujeitar o seu marido, sim. Obedecer, ouvir. Entendeu? E por que muitos casamentos estão sendo destruídos? Porque a mulher não consegue sujeitar mais ao marido. Por que muitos namoros estão sendo destruídos? Porque não há mais isso. Eu tenho a minha vida, você tem a sua. Eu tenho o meu dinheiro, você tem o seu dinheiro. Eu tenho meus sonhos, você tem os seus sonhos. Cada um por si. Sim ou não, igreja? Isso não é um mandamento, meu amado, do apóstolo Paulo, não é um mandamento do Espírito Santo, um dever. Você que é uma mulher de Deus, você deve se esvaziar de todo o feminismo, de todo secularismo e de todo o mundanismo e de toda a ideia desse mundo e encaixar dentro dessa palavra, porque assim você vai ter vitória na sua família. Mesmo que te doa muito. Mas tem um problema. Ela fala assim, ó, o apóstolo Paulo fala assim: sujeitai os vossos maridos no Senhor. No Senhor. É
como assim, ó, você está sujeitando no Senhor. Você não deve sujeitar pecado, abuso, intolerância, violência, integridade. É no Senhor. Você, mulher que é violentada pelo seu marido, você deve denunciar. Você que é agredida, você deve fazer algo. É no Senhor. É na figura de Cristo. É como ordem de Cristo. Como assim, pastor? É desse jeito. Se o seu marido não quer servir a Deus, sirva a Deus. Não separe dele. Mas se chegar um ponto que ele não quer mais, é no Senhor que você deve ir. Viver para o Senhor, adorar o Senhor, sacrificar pelo Senhor, viver pelo Senhor, mulher. Aleluia. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Grande é o Senhor. Santo é Ele. Aleluia. Então, meu amado, você percebe isso até na vida de Moisés. Moisés, meu amado, quando foi chamado com poder naquele monte, e Deus se revelou a ele, toda coisa maravilhosa aconteceu, ele passou por sua família. Ele chegou para si e falou assim: ó, o Senhor me chamou 40 anos para o deserto, e eu tenho uma missão. Eu tenho que salvar meus parentes. E quantos são? Mais ou menos 4 milhões de pessoas. Quê? Eu trazer esse tanto de gente para cá. Vai ter que cozinhar para todo mundo. Amém? Aí se parou assim e falou assim: tá bom. Aleluia. Mas tem uma coisa a mais que o Senhor me pediu. Eu tenho que circuncidar os 2 filhos. Moisés falou: eu tenho que circuncidar, porque eu sou judeu, e essa é uma aliança que eu tenho com o Senhor, e eu tenho que circuncidar esses 2 meninos. Os meninos de Abel. Zípora entrou no meio. E ele falou assim: não vai fazer isso não. Você é doido? Você vai cortar seus filhos? Você não vai fazer isso não. E Moisés virou e falou assim: não, Zípora, eu tenho que fazer. Não vai fazer. E a palavra de Deus fala assim que Moisés começou a demorar a cumprir a palavra do Senhor, e Deus tirou contra ele. E Deus queria matá-lo. De repente Moisés cai enfermo, doente, de uma violência de enfermidades, porque Deus queria matá-lo. Por quê? Em vez da mulher sujeitar ele, ele estava sujeitando a mulher. Aprenda, marido. Aprenda, mulher. Amém? E quando Zípora chegou e falou: mas o que vai acontecer, mãe? Eu fico cara tão forte. Ele falou: Deus quer me matar. Deus vai apagar toda a minha história, porque você, Zípora, não sujeita a mim. Sabe o que essa mulher fez? Mesmo com o coração ardendo, ela circuncidou seus 2 filhos. E ela pegou a lâmina que ela fez isso e jogou em Moisés. Sangrado, violento. Mas naquela mesma hora da sujeição dela, Deus acalmou. E Moisés ficou de pé. Você está vendo a importância que você tem, mulher? Você está vendo a importância que você tem na mão de Deus? Meu amado, quando o homem e a mulher se unem no mesmo propósito, não tem inferno, não tem demônio, não tem doença, não tem escassez que pare eles. Você pode dar glória a Deus? Não tem levante do diabo, não tem nada. Quando uma mulher se posiciona, meu amado, e entende o tesouro que ela tem, e ela não é orgulhosa, mas ela é humilde no Senhor, e ela usa de
de todas as estratégias que ela tem, a sua beleza, a sua sedução, o seu carinho, a forma dela se conduzir, e ela ganha, porque ela se sujeita. Quantos casais dentro da igreja tem que se sentar? Não, mas tem carência para essas coisas inúteis, orgulhosas, bestas. Aleluia! É o dever, irmão. Você que é mulher de Deus, Deus te deu esse compromisso. Eu não sei se você vai entender. Amém? Eu não sei. Mas é o que Deus quer. É um pilar. E se ele for desconstruído, a sua família está em jogo. Por que você olha para um jovem, para uma menina jovem, e ela é tão tupetuda? Estou falando sério, mano. Você vê tanta jovem, bonita, e é tão tupetuda. É para frente, é egoísta, é orgulhosa. E ainda fala que é crente. Aleluia. Mas o que o apóstolo Paulo está falando de uma singeleza, de uma sujeição, de uma obediência no Senhor. Não é para o homem, não, é para o Senhor. Não é para o homem, não, não é para levantar a moral do homem, não, é para o Senhor, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Segundo pilar, vós maridos, você já sabe, amai as vossas esposas. Amai. Amai, mas não é de qualquer forma, não. É amar como Cristo amou a sua igreja. E não só amou, se entregou por ela. Se entregou, pagou o preço. Amém? Então, meu amado, o segundo pilar é o marido olhar para sua esposa nos tempos mais adversos e amá-la. E o marido, meu amado, deve não só amar a sua esposa como Cristo, mas amar a sua esposa como ele ama a si próprio. Você tem sonhos? Sonhe para a sua esposa. Realize seus sonhos na sua esposa, nos seus filhos, e você vai ver o que Deus vai fazer. Não ame o dinheiro. Amém? Olhe para ela e veja o que ela é para a sua vida. Quando você levou ela naquele altar e fez aquela jura maravilhosa, na doença, na pobreza, eu estarei contigo, mulher. Quando você começar a ficar feia, gordinha, sei lá, daquele jeito, não sei, perdendo toda a sua beleza, porque eu também estou perdendo, mas parece que o homem é mais privilegiado. Não é não, meu amado? Não é não? Cerque a sua mulher. Não deixe ela deprimir. Cerque ela com o seu coração, com a sua força, homem. Não deixe ela lá para o espelho e falar assim, eu estou feia. Não, você está linda. Maravilhosa. Isso é tudo que Deus podia me dar. Aleluia. Se você não vive, mulher, o que você quer? Realize, faça, ama, se entregue. Não seja orgulhoso, avarento. A mulher fala de cabelo, você, nossa, fala de nossa, embeleza ela. Deixa ela cheirosa, bonita, joga ela para cima. Olha, machucou aqui, vai lá, passa um alquinho, ô meu amor, trata com carinho, porque mulher assim. Para de ficar no celular, mulher que conversa com você, está no celular o tempo todo. Abra a mão dos seus desejos e ame a sua esposa. Ame ela de coração. Satisfaça ela, meu amado. Aleluia.
ela é sua companheira, ela é seu corpo. Glória a Deus. Aleluia. Porque eu vou te falar, meu amado, quando um homem adoece, a mulher está lá. Mas quando a mulher adoece, ele já quer pular fora. Isso não é crente. Nunca nasceu de novo. Eu estou falando de gente que nasceu de novo. Sabe, meu amado? Às vezes o homem tem planos. E geralmente aqueles planos. Quero um carro melhor, quero um sítio, quero. Só pra ver. Aí eu falo assim, tudo passando, envelhecendo, vai deixar aí e tal. Eu falo assim, quer? Quero viver o melhor com a minha esposa, com a minha família. Glória a Deus. Eu quero viver. Eu quero preencher. Eu não vou trocar minha família pelo Cruzeiro, pelo Atlético. Eu não vou trocar a minha mulher por nenhum culto da igreja. Não vou. Porque Deus mandou eu amar ela como Cristo amou a igreja. O que adianta você vir para a igreja, mulher, e você não sujeitar o seu marido? O que adianta você vir para a igreja, marido, e você não amar sua esposa? Você está em pé de guerra lá e está pedindo oração aqui para que um anjo entre lá, mas o problema está em você. E Deus está usando o pastor para falar com você que você vai ser responsabilizado. Sabe por que você não frutifica? Sabe por que a videira não dá fruto? É porque Deus já te deu uma ordem: frutificai no Espírito. Ama sua esposa, vive com ela, entenda ela. Eu sei que é difícil, mas entenda. Amém? Eu sei que é difícil, mas entenda. Né? Tem meia hora, uma hora para entender, mas entende. Sim ou não? Mas é isso que eu estou falando, meu amor. E por que nossos filhos nascem com esses defeitos? Porque eles não estão tendo isso, meu amado. Eles não estão tendo. Até para brigar, para discutir com a sua esposa, para discutir diante dos seus filhos. Coisa que Deus nunca falou para você fazer. Deus falou assim: tirai do meio de vós toda a gritaria. Amém? Tirai. Nosso Deus é santo. Aí você olha para os seus filhos e você quer que o seu filho seja algo assim, mas ele está olhando para você. Aí seu filho começa a namorar uma menina e ele dá aquele conquistador, mas o tempo vai passando, ele começa a ter as mesmas atitudes que você tem com a sua mulher. Porque tem uma transferência, são deveres. Amém? Então você, marido, ama a sua esposa sem reservas, porque Jesus não teve reserva para se entregar naquela cruz por mim, por você. Ele está dando exemplo. Não teve. Não teve. Ele se entregou. E ele entregou de tudo. E ele diz assim, ó: eu tenho poder para dar a vida e tenho poder para tirar. Ninguém tira a minha vida se eu não der. Eu estou dando ela. E quando eu quiser resgatá-la, eu resgatarei. Porque eu vou ressuscitar. Então, meu amado, ele fez isso pela igreja. Por nós. Ele amou e amou com força. De verdade. Então você, marido, você vai sair daqui essa noite assim: eu tenho que amar minha esposa de verdade. Chega desse negócio de bombom, de florzinha, de presentinho, mas palavras duras, comportamentos inúteis. Eu sou um homem que não presenteio muito. Eu prefiro viver, fazer. Estou melhorando. Estou melhorando. Eu quero melhorar mais. Porque eu sei que a minha família depende do meu pilar.
Agora você que é mulher, a sua família depende do seu pilar, do seu posicionamento, do seu dever. Se você não sujeita, mulher, você começa a desconstruir a sua família. Desconstruir. Se você, marido, não ama, você começa a desconstruir. Meu amado, está quase 70 anos. Tem gente que desvia de mim, para pedir conselho. Tem gente que desvia de mim, eu não tenho problema, porque sabe que eu vou dar pedrada. Eu vou dar isso aqui para ele. Não vai ter esse negócio de jeitinho, não é aqui, ó. Olha, irmão, esse aqui, ó. Se quiser, você vai, se quiser, né? Não tem terapia de amor aqui, não. Porque a palavra chega a mim, eu só passo. Porque para mim é pancada, porque para você não vai ser. Não é terapia, não, meu amado. É a palavra de Deus. Deus só te requerindo, ó. A pessoa com quase 70 anos está querendo trair a mulher, está querendo falar. Estou falando de um caso. Eu falei assim, meu amigo, pelo amor de Deus. Na sua cabeça, onde você está? Você acha que você é o novinho da paróquia? Pelo amor, não. Agora é o momento que você está aposentado, vai viajar, vai curtir a sua mulher. Trabalhou a vida toda, agora vai, sabe? Aí o cara quer outro. Eu estou falando sério. Porque eu vou falar com você, meu amado, o mundo está assim. Não deu certo, troca. Não deu certo, pula para outra. E não vai dar certo, ela vai pulando. Só que Deus vai te responsabilizar. Assim diz o Senhor: eu abomino o divórcio. Assim diz o Senhor: eu abomino o divórcio. A causa da vossa separação não é por causa de Deus, não é por causa de falta. É porque você não está entendendo o seu dever e o seu compromisso. Aleluia. Vós, filhos, terceiro pilar, seja obediente a vossos pais e honra eles, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e para que vivas muito tempo sobre a face da terra. Agora, meu amado, eu vou falar aqui para você. O que nós estamos construindo como igreja? Filhos nenéns, filhos bebês, filhos que não têm uma vontade de servir a Deus, filhos que são paparicados de todas as formas, que são colocados em lugares que nem deveriam ser colocados. Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? E seus filhos vão se transformando e você está vendo isso, pai. E tudo é isso, o seu filho está olhando. Agora você que é filho, presta atenção, você veio aqui essa noite para entender isso. Seja obediente a vossos pais, custe o que custar. Honra eles. E pai, meu amado, é até a morte. Casou lá, agora não sou filho, mas não é até a morte. É até a morte. E eu falo isso porque eu falo isso com muita tristeza. Que muitos chegam para mim, ó, eu tenho 10 irmãos. E a gente não consegue cuidar do papai e da mamãe. A gente briga para quem vai ficar no hospital com a mamãe. A gente empurra um ao outro para quem vai dar 100 reais para comprar dinheiro, um remedinho para a mamãe. A gente briga pela herança do papai e da mamãe, porque a gente quer que eles morrem. Já estão sendo um peso. Você acha que você é crente? Com esses pensamentos? Amém? Que tristeza, meu amado. É quando você vê uma família brigando para quem vai cuidar do pai e da mãe. Para quem vai dar tanto ou tanto, assim, para fazer, eu não posso.
isso, aquilo. Se disponha no Senhor, meu amado. Filho, olha como que a gente chegou. Olha como o povo brasileiro é diferente. Diferente. O filho cresce e ele fala assim, agora eu tenho a minha vida. Papai e mamãe que se... Não é para o judeu, não é assim não. Pai, eu vou conquistar. E tudo que eu conquistar está comigo, Senhor. Eu vou honrar a Senhora. Eu vou fazer pela Senhora. Eu vou dar a minha vida pela Senhora também. Isso é o verdadeiro filho. Eu vou fazer. Eu estou falando de casos de necessidade, meu amor. Porque eu vou te falar uma coisa para você. O pai não quer ser ajudado pelo filho. Senhora da igreja. O pai não quer ser ajudado pelo filho, não, meu amado. O pai quer abençoar o filho. Quer botar a mão na cabeça dele e falar assim: seja próspero. Eu tenho riquezas para vocês. Ele quer ser um Abraão, ele quer ser um Isaac. Ele quer abençoar. Agora você fica achando que seu pai está precisando de uma circunstância na vida. Eu estou falando de financeiro e de se doar, porque esse mundo está assim hoje. Aleluia. O nosso Deus é santo. Glória a Deus. Amém. Amém, igreja? Amém. E você vê isso. Você percebe isso em muitas famílias que são cristãs. Estão brigando, discutindo para quem vai cuidar do papai e da mamãe. Mas quer honrar seu pai, quer honrar sua mãe, você que é filho, obedeça ele, ouça ele. Você está vendo, meu amado, que o apóstolo Paulo aqui, ele está falando de coisas que são ligadas umas às outras. Não tem como, é família, gente. Amém? É família. É que nem aquele ditado. É que nem dente. Está dentro da boca aí, ó. Se bobear, vai te morder. Você não sabe mastigar direitinho, você está arrancando um pedaço da bochecha. Morde a língua. Mas está aí. Você quer os dentes. Sem eles é pior, né? Amém? Então é dessa forma, está ligado um ao outro. Está ligado um ao outro. Um filho só vai honrar o pai e a mãe, não, mas eu estou falando. Quando ele vê isso no pai e na mãe, novas criaturas nascidas genuinamente no poder de Deus e do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Moisés, amado, quando ele saiu daquela terra e carregou a sua família, o primeiro caso foi esse, da insubmissão discípula. O segundo, meu amado, a sua própria família queria toda hora se levantar contra Moisés. E Miriam sofreu. Arão sofreu. Olhe para o que Deus mostra para nós no Antigo Testamento. Olhe vocês, filhos. Moisés era como um pai para aquele povo. Ele era o chefe ali que estava sendo guiado. Porque Deus falava face a face com Moisés. Deus se agradava de Moisés. Aleluia. Deus tinha prazer em Moisés. Deus quis abrir mão daquele povo todo por Moisés. Mas Moisés amava aquele povo, amava os seus irmãos e falou assim: se eles não forem, eu não vou. Deus perdoa eles. E a palavra de Deus fala que Moisés foi subir para buscar a lei, meu amado. A lei do Senhor. 40 dias naquele monte, e a impaciência daquelas famílias. Tudo que eles viveram foi jogado fora. Tudo. É inconcebível. Todos os milagres, todo
todos os recursos que Deus deu para ele. E Deus está dando recursos para vocês. Está dando a palavra dia e noite para vocês. Alimento para nós, para a minha vida, para a minha família. E por falta de paciência, às vezes nós negamos tudo. Por causa de um sonho, Moisés subiu e ficou lá 40 dias. E ele fala em Deuteronômio 10, ele fala assim: eu subi, eu não comi água, eu não bebi água, não comi pão. E o Senhor falava comigo e ele escrevia com o dedo. Eu vi o dedo dele escrevendo. Fala, obedeça, filho, teu pai e tua mãe. Dizendo, eu vi ele escrevendo, passando para mim com meus olhos. E quando eu desci, o que vocês estavam fazendo? Agora imagine, meu amado, Arão, que andava com Moisés, que sentia a presença de Deus também, assim, não como Moisés, mas fortemente. Deus não quer que você seja cara de pau, não. Deus quer que você seja um cristão verdadeiro. Deus não quer que você fique de desculpas, como Arão ficou. Quando Moisés desceu, quebrou e viu aquela idolatria, ele chegou: mas Arão, você meu irmão, andou comigo, o que a gente fez? Aquele rio transformou em sangue. Você viu o que Deus fez com o faraó, Arão? Você viu o que Deus tem feito, Arão? Eu não sou como você, Moisés. Mas aí eu peguei o outro, joguei lá no fogo, ele saiu esse bezerro aí. Saiu esse trem aí. Tipo assim, não é culpa minha. Eu não fui lá, fiz o bezerro, construí. Eu joguei o ouro e ele saiu do bezerro. Moisés vai assim: meu Deus, que cara de pau. Você fez aquele bezerro, Arão. Você fez o focinho dele, você fez a boca dele, você fez o dentinho dele, você fez o rabinho, a perninha dele, você fez tudo certinho, bem bonitinho. Para adorar. Você não, esse povo adora. Você está vendo, não? Uma família, conflitos. Qual que é o defeito de Arão? Eu não vou fazer. Eu vou morrer, mas eu não faço. Eu não vou fazer. E Deus foi provando tanto Arão que ele falava assim: dá mais uma semana, dá mais 10 dias, mas era desse, dá mais um tempinho, dá mais um tempo. Às vezes você está assim: meu Deus, dá mais um tempinho para minha família, dá mais um tempinho. Deus não está te dando tempo, Ele quer agora. O tempo é agora, igreja. E esse terceiro pilar, que é você, filho, obedeça o seu pai. Obedeça os seus pais no Senhor. No Senhor, e ore por eles. E o quarto pilar, isso será só possível se você nasceu da água e do Espírito. Se você não tiver nascido, e se Jesus não for o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores da sua vida, isso nada vai acontecer. Nada. Como assim, pastor? Porque para você sujeitar um homem, um marido, você tem que nascer de novo. Porque carnalmente você vai falhar. É espiritual. Você, marido, para amar a sua mulher, a sua esposa, você tem que nascer de novo. Você tem que levar Jesus a sério. E você, filho, para obedecer papai e mamãe nesse mundo atual, você tem que nascer de novo. Você tem que levar o Evangelho a sério. Jesus é o Senhor da nossa vida e mais ninguém. Amém? Aleluia. A conclusão que eu faço, irmão, é que Deus tem falado conosco. Nós temos esforçado, entregado a Deus os problemas,
Mas Deus tem entregado para nós a solução. Deus tem entregado para nós a solução. Eu não sei como está a sua família. Talvez a sua família seja disfuncional. Mas o Jesus que eu sirvo, ele fala que a nossa família tem que ser funcional. Não importa se um é mais elétrico, o outro é mais assim. Mas se Jesus é o centro, ele governa todos. Amém? Ele governa todos. E pastor, eu estou fazendo isso tudo. Mas meu filho desviou. Esquenta não. Isso não é onda, senhor não. Esquenta não. Porque eu vou te falar, meu amado, eu conheço muita gente que é boa, que fez tudo isso e o quis sair da presença de Deus. Cada um tem uma vida, não. Faça o seu papel. Faça o seu papel. Pastor, fiz tudo, meu filho foi para o homossexualismo. Ame ele. Ore por ele. Entregue a vida dele na mão do Senhor. Porque Deus faz as coisas. Deus pode resgatar. Deus pode transformar. Aleluia. Agora você que é marido e você que é mulher, esposa, não tem escapatória. É dever. É dever. É um pilar. Amém? Porque, meu amado, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é que está escrito ali? Josué 24, versículo 15. Amém? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que ele falou isso? Eu não sei vocês. Porque eu sei que está tudo ali, ó. Mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Porque nós escolhemos isso. Mas aquele povo não queria isso, não. Josué estava entregando o seu ministério. Ele estava entregando tudo o que ele já tinha feito. E que Deus tinha determinado para ele. E ele falou assim, ó, preste atenção, usando as mesmas palavras que Moisés. Vocês vão forrar suas casas. Vocês vão criar os seus gatos. Fazer suas carroças. Ter os seus tesouros. Seus filhos. Mas não esqueça do Senhor. Porque foi Deus que introduziu vocês nessa terra. Livrando vocês dos seus inimigos. E colocando vocês como cabeça. Agora preste atenção. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso para o seu irmão? Você pode repetir? Aleluia. É isso, não? E eu falo isso porque como é bom você encontrar pessoas que não se dobram às circunstâncias. Filhos que, por mais que o mundo seja atraente, seja convidativo, ele assume a postura e fala assim: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E eu vou ser um exemplo para essa galera aí. Quem não quer Jesus, eu quero Jesus. Gastaram os dias perdendo tudo com amor e o que? Alegria. Todos os meus dias, assim diz o poeta. Amém? Eu quero orar pela sua família, pela sua casa. Amém? Não esqueça, não. Saia desse congresso com essa perspectiva. Você tem um dever cumprido. Você que entrou como marido e está tendo dificuldades para amar sua esposa, ame ela agora. Amém? Não perca seu tempo, não. Dá um abraço nela, para assim, ser é o meu tesouro. Não abra mão de você, tipo, não. Aleluia. Você que é mulher aí, está com dificuldade de aguentar seu marido aí, fala para ele: você é meu tesouro, eu estou aqui para te obedecer.
Você é a coroa da minha vida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você que é filho aí, fala assim: ó, papai, perdoa, eu vou te ser obediente. Quero servir o Senhor como o Senhor serve. Quero andar como o Senhor anda. Quero falar como o Senhor fala. Quero ser como o Senhor. Mamãe, eu quero ser como a senhora. Uma mulher de valor. Uma mulher que honra. Que cumpre com os seus deveres. Que ama o Senhor. Feche seus olhos. Aleluia. Meu Deus, meu Pai. É nessa atmosfera, Pai, que nós estamos. É nessa atmosfera, Senhor. Cadê os bebês?